Bom dia, Pedrão, bom dia, Rio de Janeiro. Nós somos do Mozama, Movimento Socioambiental Meia Ambiente, que vem tratando a questão socioambiental do Meia, do Grande Meia, da Zona Norte do Rio de Janeiro. Já participamos aí de muitas empreitadas no Brasil, né, também, não só aqui no Rio de Janeiro. E hoje, dia 22 de maio, é o Dia da Biodiversidade, né? A gente gostaria muito de comemorar todos esses dias, Dia da Biodiversidade, Dia da Mata Atlântica que está para chegar, Semana do Meio Ambiente. São datas que a gente realmente gostaria de estar comemorando por estar anos trabalhando para a evolução das políticas públicas relacionadas ao meio ambiente, mas, infelizmente, a gente está sofrendo aí o desmonte ambiental, né? O desmonte do licenciamento ambiental, que coloca em risco a biodiversidade brasileira e planetária, né? A gente está aí passando pelas mudanças climáticas, do colapso ambiental que está cada vez acontecendo mais às nossas vistas. Em Brasília estão passando a boiada, tentando passar a boiada de qualquer jeito na legislação ambiental brasileira, com o tal do novo marco do licenciamento ambiental, que até eu posso fazer o licenciamento, o autolicenciamento para eu mesmo, fazer o que eu quiser. Enfim, a gente está passando por maus momentos com esse desgoverno, com esse sinistro tal de ministro, né, que não gosto nem de falar o nome dele, mas vou falar fora Salles, cadeia para você. Então é isso. Hoje, para começar essa série de diálogos socioambientais do Mozama, eu convidei nada mais, nada menos que Pedro Aranha, biólogo, analista climático, cofundador do Mozama, né, também, grande parceiro, para falar um pouco sobre a biodiversidade de forma assim bem genérica para a galera poder entender o que é biodiversidade, um pouquinho da biodiversidade brasileira, né, que o Brasil tem vários ecossistemas, vários biomas, muito rico, né, nessa questão. Biodiversidade, o Pedro vai falar bastante, mas para quem não sabe, toda a diversidade que há de vida, de genes, de espécies, né, é muito vasto essa questão da biodiversidade. Pedrão, bom dia, gratidão por estar aqui, participando mais uma vez aqui do Mozama e do lançamento aqui da série de diálogos socioambientais. Eu que agradeço e digo que é uma honra estar aqui. É muito bom, né? Essa oportunidade de estar falando sobre a questão de diversidade e a gente já começa dizendo que não é uma data de comemoração, né? A gente não está aqui dando mês para a biodiversidade. Hoje é um dia da gente a mais refletir sobre o que a gente está fazendo com a biodiversidade da Terra, né? Com o que a gente está fazendo com o planeta, né? Para tentar com o conceito, né? E a gente entender um pouco o que é biodiversidade. A biodiversidade é uma palavra muito nova, essa palavra biodiversidade, né? Esse conceito é uma palavra de 1995. Antes disso, quem trabalhava com a biodiversidade, né, chamava isso de diversidade biológica, né, que era o que a gente estudava na biologia, né, os habitats, a biota, né, a biosfera, trabalhar esse conceito, né, essa coisa de todas as formas de vida tendo numa rede de harmonia e desarmonia, né? Porque esse caos que é a natureza, né? A natureza não é algo em constante equilíbrio. O equilíbrio está dentro do desequilíbrio. E aí
nós, seres da natureza, né, que conseguíamos, através do processo evolutivo, ter um telencéfalo altamente desenvolvido, fazer pinça com os dedos, né? Isso, nenhum ser vivo faz isso além de nós, tem essa capacidade, esse telencéfalo altamente desenvolvido. Alguns têm telencéfalo altamente desenvolvido, como os cetáceos, né? E outros têm dedo em forma de pinça, igual os caranguejos e os siris. Ter esse conjunto, essa habilidade, isso só a gente tem, né? E a nossa presença, ela vai criar um caos maior nesse caos, principalmente quando a gente passa a achar que a gente é o dono disso aqui, que isso aqui foi feito para a gente, né? Teve um ser supremo que construiu, isso está na Bíblia, não sou eu falando, não. A Bíblia diz que um ser supremo chamado Deus construiu esse planeta em 7 dias, né? E depois do barro moldou o homem, do barro desse homem tirou uma costela, fez a mulher e nos colocou nesse paraíso, né? E ele disse: crescei-vos, multiplicai-vos e dominai-vos, né? Então, a nossa perspectiva para a natureza, já é de dominar a natureza e de não fazer parte dela, né? Então a gente se coloca atrás dessa idade, atrás dessas outras formas de vida. E aí a gente conseguiu criar o pior caos que é possível, que é a extinção de espécies. E a gente está vivendo hoje a pior extinção de espécies que se pode ter por uma era geológica nova que está sendo construída, o antropoceno, né? Que é aí a presença do processo de industrialização da sociedade, a fossilização da sociedade, né? A partir do petróleo, né? Desses derivados do óleo negro. Recomendo que as pessoas vejam um filme que é muito polêmico, chamado Mãe, e que ele coloca bem essa questão do que eu estou falando aqui, né? E aí você tem essa sociedade que vai se autodestruir. Mas aí tem a esperança de um Deus que vai salvar e vai recriar tudo de novo. É sempre essa perspectiva. E aí essa não é a perspectiva que a gente está caminhando. A gente está caminhando para a nossa espécie, mas não a extinção do planeta, né? A nossa espécie, a gente está criando tantos impactos no ambiente natural que daqui a pouco a gente não vai poder mais ter a qualidade de vida que a gente tem, porque essa vida que a gente, com essa diversidade que a gente tem no planeta, né, que permitiu que a nossa espécie florescesse, né, que a nossa espécie dominasse e tivesse todas as manhas de elaborar essas conecturas e conjecturas, de elaborar um Deus, de elaborar o domínio dessa natureza, a gente passa por isso tudo porque a gente não consegue perceber o quanto a gente está interligado. E isso está fazendo com que a gente esteja vivendo década um negócio chamado colateral, né? Mas eu falei isso tudo para começar a dizer que no século XX, a espécie ela começou a se preocupar com a vida, com as outras formas de vida, né? E que isso estava interligado. E aí começa, dentro das ciências, o homem entender que ele faz parte da natureza. E aí começa a ter um estudo que é o homem e a natureza. E esses estudos fazem a então recém-criada Nações Unidas, né? A ONU nasceu em 1945, faz com que a ONU comece a pensar um novo modelo de economia, né? Uma economia que não destrua o planeta, né? Isso acontece nos anos 60, né? E no começo dos anos 70 a gente vai ter uma conferência na Suécia sobre o homem e a natureza,
né? E o ambiente, né? E que é a famosa Estocolmo 72, ou a Conferência de Estocolmo, aonde são criados os parâmetros para a construção de um programa ecológico mundial, né? Quando começam a surgir ministérios, secretarias de meio ambiente, e aí a gente vai acelerar esse processo de discussões e vai na reunião mais importante para a formulação de políticas para a proteção da natureza, né? Que é a Rio 92, né? A Rio 92 ela é um marco. Ela é um marco. Primeiro, porque ela consegue juntar todos os chefes de Estado na cidade do Rio de Janeiro. Segundo, porque ela junta movimentos sociais, cientistas, mulheres, junta todo mundo no Flamengo na cúpula da Terra, né? Global, né? Num evento lindo. E nesse evento são construídos alguns documentos, né? No documento oficial, lá no Rio Centro, né? Entre os chefes de estados, e são elaboradas convenções. E são as seguintes convenções para vocês entenderem que são criadas, né? A Agenda 21, que hoje a gente chama de ODS, Agendas do Desenvolvimento Sustentável dos 2030, né? A Convenção de Desertificação, a Convenção do Clima, né? O tema mais importante, já tratado desde 1992, e um dia a gente pode ter a questão climática aqui, já deixo um convite para todo mundo participar da Coalizão pelo Clima, que vai ter uma reunião no dia 26 de junho, às 19 horas, aqui pela plataforma do Zoom, né? E a gente vai discutir aí uma atividade, um ato, dia 5 de junho, né? O Junho Verde. E a outra convenção foi a questão de biodiversidade, né? Além disso, foi pensado um documento que não andou, que era a Carta da Terra. Para vocês entenderem, na Rio 92 foram criados dois eventos importantíssimos. Um é o GEF, né, que é um fundo global para o financiamento do meio ambiente, e começam-se aí as articulações também de um tratado de educação ambiental global para a sociedade. Então, começa a se pensar um novo modelo de sociedade. A Convenção de Biodiversidade ela vai ser um marco, né? Porque é aonde a gente vai poder tratar a questão da repartição de benefícios, né? Porque os povos originários eles são oriundos do conhecimento da floresta, né? Então eles têm que ter, as grandes empresas têm que pagar a eles. Então começa todo um processo de ação a espécies ameaçadas, proteções a biomas ameaçados de extinção. Então essa convenção ela vai criar mecanismos para estados muito importantes. Só para vocês entenderem, o Brasil é um dos 5 países mais megadiversos do planeta. O que quer dizer isso? São países que detêm a maior biodiversidade do planeta. Por exemplo, o Brasil detém a maior biodiversidade de espécies num campo de futebol. Isso é encontrado na Mata Atlântica, que é um dos biomas maiores do planeta. A gente tem a maior biodiversidade de aves, a maior biodiversidade de matas, de peixes de água doce. Então, assim, de árvores. Uma diversidade, um endemismo, espécies que só existem aqui. Então, o maior potencial, se a biodiversidade tivesse valor econômico, né, se a gente pudesse valorar a biodiversidade, o Brasil seria o país rico do mundo, né? Essa é a questão. Assim. Se na economia mundial o ambiente tivesse no centro da tomada de discussão e não a economia, um modelo de desenvolvimento, o meio ambiente não fosse algo que fosse algo que valorasse, transformasse aquilo em algo muito importante, o Brasil seria o país mais rico do mundo e seria aquele país que poderia colocar, como os Estados Unidos fazem, as armas na mesa, né? E dizer, olha, a gente quer assim como tem na questão do... Então, o Brasil ele
sempre teve esse potencial. E na de biodiversidade, até esse crápula que está no governo aí, que é fora Bolsonaro e fora Salles, quando esses crápulas não estavam aí, o papel do Brasil nas convenções de biodiversidade eram de diversidade biológicas e hoje de biodiversidade era estratégico. Era o país que centralizava as tomadas de decisão, além de ter políticas públicas que, por mais que tivessem dificuldades de execução, as políticas para a proteção da biodiversidade e valoração da biodiversidade no Brasil eram muito boas. Eram muito boas. E aí, para entenderem, começaram a ter convenções, né, para elaborar tratados, textos e acordos para chegar nessa coisa dos povos originários terem valor aquilo que eles descobriram o conhecimento. Então, em 1995, teve o protagonismo e o papel da Convenção de Biodiversidade. Em 97, a gente tem algo muito bom a gente destacar, que é o Protocolo de Quioto, né? Entre 99 e 2001, no meio ambiente no Brasil vai ter uma atuação muito importante, que é a implementação de marcos constitucionais. Então, a gente vai ter a Lei de Crimes Ambientais, a gente vai ter a Lei de Recursos Hídricos, a gente vai ter a Política Nacional de Educação Ambiental e a gente vai ter a Política de Unidade de Conservação, o Sistema Nacional de Conservação de Unidades de Conservação, que é um instrumento de proteção legal e um marco para as nossas áreas protegidas extremamente necessário, que hoje, esse desgoverno, né, com esse desgoverno desqualificado que quer destruir a vida humana, né, de todas as formas, está sofrendo ameaças no Congresso Nacional, né? Então, aí a gente vai ter o processo da Rio+10, onde o Brasil vai ter um processo, um papel protagonista, né? E aí, para frente, nos governos de centro-esquerda, né, os governos Lula, principalmente no governo Lula, o Brasil vai ter um estratégico de implementação de políticas de proteção à biodiversidade. Isso mostra para a gente, né, que são estratégias muito importantes, né, de proteção e que estão sendo extintas e que a gente está perdendo esse negócio. Então, é muito importante que a gente entenda que a ação humana, essa lógica do capital, é que está fazendo que haja a extinção desses processos. E aí, para vocês entenderem, na primeira década, né, na segunda década do século XXI, vão ser feitos acordos da biodiversidade, vão ter legislação de proteção à biodiversidade aqui no Brasil, né? E aí vai começar um negócio chamado repartição de benefícios, né? Que precisa ser apurado, precisa ser dado, a gente precisa de lutas para isso, né? Então, a gente vai ter esse processo, sim. Então, o que eu tinha para falar sobre os caminhos da biodiversidade, né, que é um conceito que surge em 1995, é sempre ter isso na cabeça, é um conceito muito jovem, vai estar hoje num processo que a gente chama de nova extinção em massa da biodiversidade. A gente tem uma perda de espécies avassaladoras provocadas pelo colapso climático, né? O colapso climático é um evento que a gente já está vivendo. A temperatura da Terra já é hoje meio grau mais quente do que era lá na Revolução Industrial, né? 250 anos atrás, a temperatura da Terra já aumentou meio grau. Só para terem uma ideia, a gente pensa assim, a Mata Atlântica passou por ciclos econômicos onde vive 70% da população brasileira. Mas a grande devastação da Mata Atlântica ela vai acontecer nos anos 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. A perda vai se dar avassaladoramente no século XX, com todos com café, ouro, cana. Então, assim,
a indústria fóssil, o modelo fóssil que traz para a gente de sociedade essa coisa do consumo, ela é muito. E aí, para encerrar aqui essa minha fala, eu vou falar de algo que eu gosto muito de falar sobre a questão da biodiversidade, que está muito ligada à questão de hábitos e sabores, né? Por exemplo, vou com uma primeira coisa: os índios brasileiros não usavam amido de milho, que eu não vou dizer a marca famosa. Eles usavam araruta, né? Eu sou de uma geração que cresceu comendo araruta ainda. Procura araruta no supermercado hoje. O amido de milho ele tem uma potência tão devastadora de indústria e de estratégia de venda que a farinha de araruta, que é uma farinha atlântica, um produto natural brasileira, foi substituído por um produto que era, enfim, marca americana desse amido de milho e que é famosona. A gente chama até um biscoito que é delicioso dessa coisa. Então, só para a gente entender. Essa é a primeira coisa. A outra coisa é as frutas. A gente é o país mais mega diverso do planeta, né? Está entre os 5 países mega diversos. A Mata Atlântica está entre os 5 ecossistemas mais críticos do planeta, mais ameaçados. A Mata Atlântica nos dá frutas maravilhosas, que a gente podia se alimentar de todas essas frutas. Entendeu? Tem um negocinho chamado cambuci, que é uma delícia. Tem um outro negócio chamado azedinha, que é maravilhoso. Tem a grume-chama, tem o araçá do campo, o araçá da praia, araçá vermelho, tem a cagaita. Então, tem milhares de frutas, tem a siriguela, tem o umbu, sabe? Então, tem um monte de coisa. O que a gente come disso? Quase nada. A gente come, sabe o quê? Uva, manga. Tudo bem que manga já é meio brasileira, porque ela veio da Índia há tantos anos, né? Mas os nossos hábitos de frutas são hábitos de qualquer lugar do mundo, num país onde a gente é mega diverso. Isso é do capitalismo colonizar o que a gente come. A gente é colonizado pelo que a gente come, entendeu? O supermercado é a maior estratégia de destruição da biodiversidade. Nós precisamos, se a gente quer, se a gente pensa, e quem está escutando aqui está refletindo sobre isso, a gente tem que romper com esse modelo de economia. A gente precisa comprar direto do produtor rural. A gente precisa começar a dar os alimentos da nossa terra, chamar eles de punks. Por que eles são punks? Alimentos não convencionais, se eles já foram convencionais. A gente precisa não chamar esses alimentos de punks, são alimentos da terra, a gente precisa resgatar essa alimentação. Então, isso são instrumentos. A gente precisa romper, trabalhar a agroecologia, entendeu? Toda a agricultura tem que ser orgânica e agroecológica. Entendeu? A gente precisa gerar empregos. É isso que a gente precisa fazer. A gente está vivendo a década da recuperação florestal, a gente precisa recuperar florestas e gerar empregos, milhares de empregos, recuperando floresta e saneamento básico. Bom, era isso que eu queria dizer. Eu acho que eu já falei demais. Muito bom. Eu não sei se o Serginho vai aparecer aí de novo para me fazer alguma pergunta. É isso. Eu acho que estou aí aguardando os seus, mestre Sérgio. Depois desse aulão, né? Agradecendo mais uma vez ao Pedro Aranha, que eu chamo carinhosamente de Pedrão. Não tem assim, o que falar depois desse aulão, né? Só alertar cada vez mais, né, da importância da preservação do meio ambiente como um todo, né? Da biodiversidade, principalmente nas florestas, que a gente tem que lutar para que Então, elas Sérgio, eu continuem em pensei pé. num gancho.
Deixa eu só te falar uma coisa que eu pensei aqui. Quando eu era professor e dava aula no MEC, tem já muito tempo isso, uma das coisas que eu falava para os meus alunos é que a gente estava dentro da floresta. Eu sempre falava isso, porque é sempre bom para o morador do Meia lembrar, e você lembra de eu gritando isso na praça lá do Meia, fazendo campo verde, chamando para a gente olhar para a APA da Serra dos Pretos Forros, para a gente olhar lá para a APA do Várzea Country Club, que são áreas que são ali do Grande Meia. A gente, do começo da Dias da Cruz, a gente vê o Parque Nacional da Tijuca, e a gente não tem dimensão que ali é Parque Nacional da Tijuca. Então, só para a galera do Meia ficar ciente que o Mozama uma das coisas que a gente, nas conversas que eu tinha com o Sérgio e que o SAI elabora a ideia do Mozama, era essa questão que o Meia era um bairro onde a biodiversidade estava ali, a floresta estava ali, nós éramos um bairro da floresta, mas que sofria com ilhas de calor por causa do desmatamento, e por ser uma baixada, e é normal ali ser muito quente, porque era uma baixada, os nossos rios teriam funções importantíssimas, e aí a gente precisa pensar em como renaturalizar esses rios. Quando eu era criança, eu tinha peixinho, tinha um monte de coisa. Eu adorava ir no Rio, a Rua do Rio. A rua era a Rua do Rio, entendeu? E a gente tem a Cachoeirinha, Cachoeira Grande, que era cachoeira. Não chama cachoeirinha, não chama cachoeira grande, não chama... É isso, a toca do gambá. O gambá então, toda uma relação que o Lins, o Meia, a Água Santa, a Santa tem biodiversidade é muito grande, é muito. E os moradores da região eles não se incorporam desse papel, né? Como o tijucano tem honra de dizer da Floresta da Tijuca. O morador do Meia não fala, porra lá, ó, aquele morro lá, Cachoeirinha. A gente precisa resgatar essa valoração da biodiversidade, a valoração da floresta local. Falo demais. Fala não, fala necessário. Dialogando com você, é isso, Pedrão. As pessoas não sabem. Eu, quando eu tenho a oportunidade de entrar numa escola aqui da região para fazer um aulão sobre a questão ambiental, né, na pegada crítica da educação ambiental, a primeira coisa que eu falo, que eu aprendi bastante também contigo, é que somos seres da floresta, somos seres da Mata Atlântica, a gente está dentro da Mata Atlântica, a gente está dentro do Parque Nacional da Tijuca, na Vertente Norte. Aí falo toda essa história da Cachoeirinha, né? A Cachoeirinha ela fica dentro do Rio Jacaré. Jacaré foi o nome que deram a esse rio pelos antigos indígenas que aqui habitavam, que Jacaré diz que são curvas tortuosas, né? O rio Jacaré ele nasce aqui. Para quem conhece a estrada Jacarepaguá, tem a Cabana da Serra, Caminho do Mateus, tem ali a fazenda e tal. Nasce ali, também conhecido como região da Cachoeira do Xangô e tal. Eu já tomei muito banho, pegava a bicicleta e ia lá dentro quando era moleque. E ali você já atravessa por Ouro Preto, você está dentro ali da parte da Boca do Mato, que tem outra fazenda com criações de peixes e tal. Você citou a questão da várzea, né? A APA do Várzea, que é o Rapaz, eu clube, está lembro de dentro da vaca APA do Preto andando. Forro. São Eu duas lembro de APAs. vaca andando na Rua Lins. Sim, não, eu ainda vejo aqui na Covanca algumas, não como naquela época, mas é isso, você conscientizar a população do Grande Meia que a gente está dentro da Floresta da Tijuca, né? Na área de amortecimento do Parque Nacional da Tijuca. Às vezes, aqui no Lins, do nada, você vê correndo a galera atrás de capivara. A gente tem uma biodiversidade absurda aqui dentro, né? Tem uma lei que foi criada em 2000 do Parque Ecológico da Água Santa que nunca saiu do papel, onde tinha os açudes que foram aterrados com os entulhos das obras dos grandes eventos. Você tinha 2 açudes de água puríssima
que a COP da UFRJ fez pesquisas intensas, onde ali seria um parque ecológico, né, para a comunidade, com educação ambiental. O projeto não foi para frente, foi passado por uma empresa, né, que é onde era a pedreira, e aí, com deterioração do solo, esses açudes afloraram, onde tem a água Santa Cruz do lado, né, uma lavra de água mineral. Então, toda essa parte aqui é rica, né? Onde morava a Elza Soares aí, só para a pessoa, Elza Soares, tão adorada, ela morava aí nesse caminho aí da Água Santa Cruz, onde a linha amarela, amarela fez esse corte aí, que é a Água Santa, já que a gente está falando de cultura, de história, é a Água Santa porque tinha aqui o caminho da Covanca, que ainda tem a estradinha, que vai dar do outro lado, lá na freguesia, na comunidade da Covanca, que era onde os tropeiros atravessavam para a Baixada de Jacarepaguá, e numa dessas um tropeiro estava ferido e passou pelo córrego e lavou a sua ferida, que curou. Então aí leva o nome de Água Santa, né? Aquela água mineral curou aquele tropeiro, então, né? É porque tirou as bactérias do tropeiro, porra. Sim, com certeza. Mas a gente sabe como funcionavam as coisas há 2, 3 séculos atrás, não sei certo quando foi, mas diz da história, né, que o nome do bairro, da região, virou Água Santa por causa do aonde nasce, né, aqui no Morro Inácio Dias, né, onde tem a APA do Cautem Clube, não é à toa, porque ali nasce o Rio Faria, que depois via Faria Tibó e cai no Canal do Cunha. A gente está dentro da bacia hidrográfica, subbacia do Canal do Cunha, né? Ligada à bacia hidrográfica da Baía de Guanabara. Então, para você estava falando da importância dos rios que a gente tem aqui, né? Para você ver, é o Rio Jacaré, é o Rio Faria, são rios importantíssimos, né? A gente precisa ter políticas de renaturalização desses rios. Isso é estratégico para a sobrevivência no aquecimento global. No processo de emergência climática que a gente está vivendo, e o Rio de Janeiro vive essa emergência climática mais do que ninguém, é hiper necessário, no processo de mitigação climática, renaturalizar os rios. Entendeu? Por isso é tão políticas públicas que produzam esse tipo de coisa. Entendeu? Por isso que é importante estar no Conselho Municipal de Meio Ambiente. Entendeu? Sim. Só lembrando uma coisa que você falou da Cachoeirinha, Cachoeira Grande, né, dentro do Rio Jacaré ali. Meu pai completou dia 12 de maio 84 anos aqui na região. E quando ele era garoto, ele pôde, né, aproveitar esse rio. Meu avô era missionário da Igreja Católica e ajudou a fundar a Igreja de São Sebastião, que ainda existe na Cachoeira Grande. E meu pai ia muito com meu avô para lá e tomava banho na Cachoeira Grande, na Cachoeirinha. Era um pórtico imenso, né, de rochas. Era lindo, lindo. Pai, não tem foto, não tinha, né, não tem foto, mas era muito lindo. Só que, né, como a gente sabe, nos governos militares, a Marinha era dona de todo o corpo hídrico que existia dentro do território nacional. A Marinha era dona de todo o corpo hídrico. Não sei nem como anda isso hoje, mas era assim. E aí, onde era a linda e bela Cachoeira Grande, é o imenso Hospital Naval Marcílio Dias. O Hospital Naval Marcílio Dias foi construído em cima do Rio Jacaré, em cima, onde eles implodiram toda essa região que eu te falei da Cachoeira Grande, dos pórticos, das grutas. Eu lembro disso, Sérgio. Meu pai presenciou e atravessava na pinguela. Tinha algumas pinguelas, né, aquele tronco em cima de pedra, para você poder atravessar para o outro lado da margem do Rio Jacaré e chegar até o alto da Serra dos Pretos Forros, aonde, né, são remanescentes de quilombo, né? A maioria dos morros da nossa cidade são remanescentes de quilombos. Por quê? Porque o Pedrão falou. Quando os negros escravizados fugiam e até mesmo eram forreados e depois,
né, com a abolição, o lugar onde eles encontravam água e comida era a Mata Atlântica. Era a parte alta do morro, onde você tinha frutos, onde você tinha animal para caça, onde você tinha pesca. Era tudo aqui. Era tudo aqui. Era tudo aí. Por isso nascem os quilombos, por isso nascem as favelas da região. Só para fazer um diálogo. Basta você ver orel, formiga, é tudo na beira do parque, entendeu? Tudo na beira do parque. Porque é onde tinha comida, muita comida e muita fruta, né? Você imagina, pitanga dá o ano inteiro, cara. Pitanga é uma delícia. Pensa nisso, jabuticaba, saca? E a gente se perde comendo pera, maçã, salada mista. É isso. Eu acho que a gente cumpriu o papel. Também acho que foi ótimo. Agradecer mais Depois, se você puder me mandar aí, eu vou te falar, gostei do que eu falei. Isso eu te mando. Precisa ser cortado, viu? Não vai ser nada cortado, não. Vai estar na íntegra. Daqui a pouco a gente vai parar a gravação. Para de gravar aí, cara. Para de gravar, porque eu falei que isso precisa ser cortado. Eu quero falar besteira agora. Não quero mais falar. Poxa, eu não ia cortar, mas tá bom, eu vou cortar. Aí eu tinha que ter feito uma despedida antes, né, Pedrão? Tá. Gente, olha só. A gente vai encerrar agora. Então, gente, espera aí, deixa eu me despedir, já que é informar. Eu sou. Deu um probleminha na hora. Eu quero dizer que eu falei bem. Primeiro, sim, modéstia à parte, eu mandei bem pra caramba. E dizer que, gente, a gente precisa lutar e vamos participar da reunião da Coalizão pelo Clima no Rio, dia 26 de junho. De maio, perdão, às 19 horas. É isso. Muito agradecido, Sérgio. Beijo. Beijo. Vamos encerrar agora, gente. Como vocês viram, foi gravado porque deu um probleminha na hora do ao vivo no YouTube, mas vai estar no canal, vai estar nas páginas do Mozama. Dia 27 vai ter Dia da Mata Atlântica, vai ter uma mesa para falar sobre Mata Atlântica, com a Verônica Becker, que é professora de Direito Ambiental, falando da Lei da Mata Atlântica. Vai ter o companheiro Ricardo, lá da SMAC, que participou da construção do Plano Municipal da Mata Atlântica, que existe, tem que sair do papel. E vai estar também o engenheiro florestal que estava aí dentro da luta da Floresta do Camboatá, em outras frentes de luta, que é o Beto Mesquita. Tá? Como o Pedrão falou, vai ter a reunião da Coalizão pelo Clima para a construção do 5 de junho, né? O ato do Dia do Meio Ambiente. Aí a gente vai estar também divulgando nas páginas da Coalizão e do Mozama. Gente, gratidão a todos, todas e todas pela essa oportunidade da gente estar falando um pouco sobre biodiversidade e sobre meio ambiente. Pedrão, quer falar mais alguma coisa ou podemos dar um tchau para todo mundo? Tchau, um bom sábado, um bom final de semana. Beijos.